Plongée, contra-plongée. Vocês conhecem esses dois enquadramentos que existem no cinema, na fotografia? Já devem ter visto vários filmes com eles, mas nunca talvez se ligaram nos nomes e tudo. Agora, vou contar pra vocês uma coisa. Vocês já repararam como aparecem alguns gurus nas redes sociais que adoram fazer os vídeos, principalmente quando estão se vendendo ou vendendo algum serviço ou produto, usando o contra-plongée, aquele de baixo para cima? Sabe por quê? Vou explicar para vocês, galera, porque é o seguinte, o plongée, que é aquele de cima para baixo, o que ele transmite? Aquela coisa da diminuição da pessoa, da fragilidade, da impotência. O contra-plongée, que é o de baixo para cima, é o inverso. Ele passa o poder, aquela coisa do cara que é o sabichão, é o dono de tudo, é o cara que você precisa idolatrar porque ele é sensacional, ele é o poderoso. Acho que agora vocês já começaram a entender por que alguns gurus que se vendem adoram fazer o contra-plongée, porque eles querem mostrar para vocês que eles são os sabichões, vocês precisam deles, porque eles têm o conhecimento que vocês precisam. O que ele tem na mão é a solução para tudo que você busca. Ele é o poder que você tenta almeja. Agora é uma coisa que é muito surreal, porque tipo assim, na dramaturgia, num filme e tudo, os planos têm lógica de ter sido feitos assim e tudo. Vi de Coringa, que tem uns planos do Coringa sensacionais de contra-plongée, que ele mostra aquela coisa do poder, né, do Coringa e coisa e tal. Você tem vários filmes com esses planos que são muito interessantes, com esses enquadramentos, né? Agora, essa galera usa em rede social de uma maneira que eu acho totalmente errada. Ou eles não conhecem o tema, o assunto, ou simplesmente eles fazem de uma maneira que, na boa, eu me sinto agredido quando eu vejo um vídeo em que o cara simplesmente é ele se vendendo ou vendendo alguma coisa e com esse tipo de enquadramento. Na real, ela tá menosprezando a pessoa que ela precisa, que é a pessoa, que é a gente, que sou eu, são vocês. Então, é muito errado você falar, quando você tá tentando falar com o público diretamente, fora de uma dramaturgia, você usar esse tipo de enquadramento. Eu acho tão bizarro que eu falo, quer conversar comigo? Vamos falar de igual para igual, da mesma altura, como eu tô fazendo aqui, como o jornalismo normalmente faz. Eu tô conversando com vocês, a gente é igual, então a gente fala de olho no olho. Expressão corporal, enquadramento de plano, são coisas importantíssimas, dependendo do que você quer atingir e que influenciam bastante no teu resultado. Vamos ao mundo real e eu vou contar uma experiência que eu vivi há muitos anos, porque eu sempre fui um cara meio virado da pá virada, como falava-se antigamente, né? Eu sempre gostei de cutucar a onça com a vara curta, como a gente também falava antigamente. Então vou contar um fato de uma reunião que eu passei e o que aconteceu. Uma das coisas clássicas que rolava em gestão, principalmente gestão de empresas antigas, aquelas da época da pedra lascada, o cara do poder sempre numa reunião e tudo, tava com a posição dele, sempre vocês repararem, ele tá acima do resto da galera da mesa. Normalmente a cadeira dele é sempre um pouco mais alta, porque ele tem que sempre olhar de cima para baixo, plongée, e a gente que tá na reunião olhando contra-plongée, ele sempre olhando o cara como um deus, né? O nosso mestre. Eis que um dia eu estava numa empresa que por acaso eu não era funcionário direto da pessoa, mas eu vivia muito lá na empresa, porque eu prestava serviço para algumas coisas para ele, e ele gostava, a gente se dá super bem até hoje, e ele gostava que eu participasse das reuniões que ele fazia às vezes com o time. E eis que uma vez, e ele tinha uma cultura muito... Tinha não, tem, porque ele ainda está vivo. Então ele tem uma cultura muito das antigas, e eu sempre fui contra essas coisas. Eis que ele me convida para participar da reunião, eu entrei, já estava com as cadeiras, estavam todas ocupadas e tudo, ele estava no fundo lá, naquela posição mais alta que eu comentei há pouco. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente fui para o final da mesa e me encostei numa bancada que tinha atrás. E fiquei mais ou menos na altura dele, de olho no olho, como eu tô aqui agora com vocês. Eis que a treta aconteceu. Ele simplesmente olhou para mim e falou, Sérgio, faz o seguinte, senta que eu vou pegar uma cadeira pra você sentar. Eu falei, não, eu tô bem, cara, a reunião vai ser rápida, tá tranquilo, eu tô de boa. Mas eu sei que o que incomodou ele foi porque eu tava na mesma altura que ele. Então, em relação à hierarquia corporativa, isso aí você tá desafiando o líder. E eu comprei a briga até o final. Quase que a reunião não rolou.
Mas aí tudo bem, eu cedi que não tinha também o porquê eu ficar comprando a briga, mas é só para vocês entenderem que isso é uma coisa muito bizarra que existe, e ainda existem algumas pessoas novas, porque eu já posso falar de pessoas novas, que eu já tenho muito cabelo branco, que ainda vem com essa velha metodologia de querer se impor em relação aos outros através da tua postura de imagem. Então fiquem ligados com pessoas assim, reparem que normalmente os discursos são se vendendo ou vendendo algum produto, alguma coisa que eles fazem, e normalmente eles se intitulam muito fodas. São os fodões, pica das galáxias. Reparem no discurso sempre. Não quer dizer que o trabalho deles não seja bom, mas fiquem com o pé atrás, fiquem ligados e prestem atenção. Isso é mais uma das coisinhas que eu falo também na minha mentoria, uma das experiências que eu tenho em relação a essas coisas de gestão, de posicionamento, de expressão corporal, como se posicionar, como se portar na frente de uma reunião quando você está envolvendo coisas maiores, ou seja, coisas do mundo corporativo. Então, quem quiser saber da minha mentoria, me dá um toque, assiste meus vídeos que eu já falo da mentoria aqui no meu perfil. Mas é só me mandar mensagem que a gente troca ideia. E tá de bobeira, domingão, amanhã, chuvoso, frio. Vai estar no ar Vanessa Victorino, locutora da rádio Positividade FM do Rio de Janeiro. Baita voz aqui no Rio, que tá bombando. E amanhã, Vanessa Victorino no ar, voo 1. Beleza? Valeu! Sábado.